Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Nesse momento, né? Um pouquinho mais alto ou usar o microfone. Você prefere usar o microfone? Não sei se aí vai dar muita autonomia. Eu só quero puxar esse final da fala do professor, que isso é uma coisa que eu estou, nesse momento, trabalhando no meu doutorado, e está cada vez mais claro e mais forte da questão dessas políticas sociais planejadas pelo Banco Mundial, né? Eu trabalho com políticas culturais, estou pesquisando essas políticas culturais atuais, né? Que o próprio PT sempre fala como, nossa, como nós somos criativos e na verdade, a minha pesquisa demonstrou que, na verdade, realmente vem toda a questão dos discursos da Unesco, da ONU e do Banco Mundial, o próprio léxico usado, né, com as palavras empoderamento, território, etc. Gostaria que você falasse um pouco mais disso, porque isso, na verdade, tem refletido na Política Nacional de Educação, na Política Nacional de Cultura, na Política Nacional do Meio Ambiente, todo esse léxico que vem justamente... que você vai lá nos textos do Banco Mundial, da Unesco, exatamente as mesmas frases, o mesmo léxico, as mesmas ideias. Mais alguém tem alguma questão? Eu tenho. Então, professor, eu fico, às vezes, até na discussão que a gente fez, pensando esse seminário e tal, pensando, olhando para o atual cenário, enquanto pessoas interessadas de esquerda e tal, a gente fica pensando se esse desmoronar petista que você já adiantou, parece que não, é uma máquina bem estável, que ela pode ter uma sobrevida e até vir a sobreviver. Pensar se nesse vazio que vai ficar agora, que a gente está vendo um vazio, né, onde pode ser ocupado por qualquer coisa, não há nenhuma possibilidade de superação no sentido de sair dessa falsa polarização regulacionista, né? O que eu fico pensando por regulacionista seria esse mito de conquistar a economia, porque do ponto de vista de quem disputa isso, né, de esquerda, óbvio que quem está, a cúpula, né, ela não pensa dessa forma. Eu concordo com a sua caracterização. Pensar, porque eu penso que a maior parte da esquerda, ela deposita suas esperanças no projeto petista, no projeto popular, do PDP, que nem falam mais disso, né? Que é uma narrativa regulacionista, que se a gente acumular forças é uma centralidade da disputa política, né? Que para mascarar todas as diferenças econômicas e acumular forças para conseguir a economia de comando do Estado-nação e fazer as reformas burguesas e tal, que esse é o canto de sereia que a maioria das pessoas, por mais honestas que sejam, elas disputam e embarcam, né? Se nesse momento desse vazio, né, porque eu fico imaginando que as pessoas, elas também não acreditam nisso só pela narrativa em si, mas elas acreditam por uma questão muito material, muito concreta, que é o que você chama de rapadura, né? São os cargos comissionados, as verbas, a cadeira da presidência, ela pressupõe uma série de verbas, né, que aí, por sua vez, vai ser repassada que vai ser repassada para a computação de direções sindicais, das mais diversas colorações, direções de movimentos sociais. E se nesse momento isso daí não fica ameaçado, não fica ameaçado essa grande narrativa, essa grande construção que o PT consegue se manter nesse interregno, se ele sair da presidência, se perder durante até 2018 isso. E basicamente, eu ficaria em organizações... sim. E a crise do... e eu queria que você falasse um pouco sobre uma coisa que eu já ouvi você falando numa outra ocasião que você estava falando do seu livro, sobre a crise do futuro,
que o futuro entra em crise e que aí o momento e que a esquerda não percebe é que é o aqui e agora. E às vezes, eu não sei se eu entendi isso certo, mas talvez eu tenha compreendido completamente errado, mas às vezes eu imagino que essa dificuldade da esquerda de perceber que a luta é aqui e agora e de falar para as pessoas é justamente o que a direita e que as igrejas neopentecostais perceberam, que elas partem do pressuposto que o milagre vai acontecer aqui agora, que vai ser agora, que não, enfim, vai acontecer, e se essa não é a força justamente da extrema-direita e dessas igrejas neopentecostais, e a fraqueza da esquerda de não perceber isso mesmo. Não sei se estou muito confuso. Acho que só assinala um pouco a forma como, digamos, o golpe de 64 conduziu à direita aqueles impulsos industrializantes, nacional-desenvolvimentistas da esquerda do período, etc. E, enfim, você demarca também como esse momento assinala, de certo ponto, o esgotamento das perspectivas de esquerda, né, da ideia de formação, do pensamento cepalino, qualquer coisa do tipo, que depois é um esgotamento que mais se acha trabalhado pelo Chico de Oliveira, pelo Schwarz, etc. E é de fazer uma pergunta simples. Nesse momento atual, nesse cenário atual que você escreveu, que tudo isso já foi retransformado nesse projeto de poder hegemônico, quais podem ser os novos paradigmas da crítica, né, não apenas literária, mas enfim, nesse momento em que a ideia de formação perdeu, enfim, sua perspectiva de esquerda? Pode ser uma intervenção, uma pergunta, a gente volta para isso aí, você consegue responder as 3 em 10 minutos, ou 15 minutos? Alguém tem algum comentário, alguma intervenção? Porque aí eu posso falar para o professor, mas eu acho que vai dar tempo de mais uma rodada, assim, sem problemas, então. Tá aqui, professor. Então, só retomando as perguntas para ver se eu anotei certo, aí vocês me falam se está tudo certo. As 3 perguntas que eu anotei. A da INTE falar um pouco sobre as políticas recomendadas pelas instituições que garantem o grande capital internacional, o Banco Mundial, a ONU, o FMI, Unesco. Isso. A minha sobre se há alguma perspectiva de superação a partir do momento que o PT ele continua com o capital simbólico, né, da esquerda, toda essa narrativa, o Lula, o golpe, não sei o quê, mas se não tem o capital real, né, para garantir isso, e a crise do futuro. E o Gabriel a questão da formação, se ainda há uma perspectiva de formação no Brasil, é isso? Adicionar uma pergunta. Eu gostaria que você analisasse um pouco, trazendo um pouco mais para a política doméstica, o fato de que 1/3 da população anulou o voto branco nas últimas eleições, e é uma população que está assistindo tudo que está acontecendo como se fosse uma briga de elite, né? Você do ar. Só isso. Eduardo, então eu vou começar com você. Olha, eu não sou cientista político, eu não sou sociólogo. Tudo que eu, enfim, não diria nem sei, mas conheço, é de segunda mão. Simplesmente eu leio ativistas, militantes, pesquisadores que são também militantes que escrevem o que eles estão pensando. Então, não sei. Por mim mesmo, sou incapaz, como dizem os castelhanos, não tenho ofício. Eu sou economista, sou funcionário. Bom, no que você está dizendo, eu poderia dizer o seguinte, tá? Só para fazer, usando a muleta da tese famosa do André Singer, sobre o realinhamento eleitoral. A explicação que ele dá para o lulismo como um reformismo moderado, fraco, modesto, assim por diante. Eu acho que este momento, e ele acho que ele concordaria com isso absolutamente. Esse
realinhamento eleitoral não seria desmanchado daqui para frente. Realinhamento eleitoral no seguinte sentido: pela primeira vez, a esquerda organizada, no caso o PT e seus satélites, seus associados, partners, conseguiram o voto popular que tradicionalmente é dado para a oligarquia. Desde que existe eleição no Brasil, sufrágio universal, pobre sempre votou na oligarquia. E o Lula sabia disso. Um brasileiro, quando ele começou a primeira campanha, um brasileiro como você, ele disse: bom, perdi, vou continuar perdendo, sempre falar um brasileiro como você, porque eu estou ferrado. Ninguém vota em alguém que está ferrado. Quem está ferrado, vem lá de baixo, não pode fazer nada por mim. E o André disse que o Lula quebrou isso. Quebrou, ele perdeu o mensalão, perdeu a classe média, mas com outras coisas, programas sociais, crédito consignado, recuperação do salário mínimo, em tudo isso, ele reconquistou esse subproletariado que quer que a desigualdade no país, que é atroz, diminua gradualmente, sem quebra da ordem. Dentro da ordem, porque se há desordem, quem sofre é quem está lá embaixo. Sabem disso por, digamos, sentimento atávico do que significa estar no fundo do tacho. Bom, o preço disso, dessa política de paz e amor sem confronto, é que ela é... Bom, o governo não tem que organizar ninguém, os partidos, agora do partido e a esquerda, de maneira geral. Ela é apassivadora, claro. Ela não tem como... Ela, por definição, ela só funciona se desmobiliza, porque os beneficiados, que são os eleitores, só se reconhecem como eleitores naquele governo, desde que não haja confronto. Se há confronto, nós perdemos sempre. Portanto, nós não queremos confusão, nós somos pela ordem e pela redução gradativa da desigualdade. Por isso que quando foi eleito em 2002, que disse quais eram as condições que iam tocar em um contrato que é respeitado, que fez a carta, nosso brasileiro, todo mundo suspirou aliviado, não só lá em cima, porque tinha garantia, mas embaixo também, porque não seria uma Venezuela, é isso, não haveria confronto. Portanto, podemos respirar, trabalhar e, enfim, ter uma chance de tirar a cabeça lá de baixo. Ora, o preço está sendo colhido agora. Nós vamos para as manifestações já há um ano e pouco e é só nós com nós, só tem militantes, só tem simpatizantes, só tem gente organizada, só tem professores, só tem sindicalistas, nós não agregamos uma alma, eu acho, para falar com os russos, uma alma. Ao passo que a direita põe 500 mil, não são militantes. É claro que podemos fazer toda a estratificação, isso não refresca nada. Não refresca nada. E a rejeição do presidente também é significativa. Então, eu acho que também não adianta nada dizer, olha, nós estamos colhendo o que plantamos, porque não significa, olha, eu sempre falei disso, tinha razão, mas eu acho que é o que está rolando por aí. Okay? Eu acho que possivelmente não estão nem aí. Não estão nem aí. Para eles o conflito é outro. O conflito é briga de branco mesmo. Para eles a central sindical é coisa de branco mesmo. Branco no sentido sociológico. Eu acho que quem daqui para frente, quem começar vai se sentir tão isolado, espero que não cometa os mesmos desatinos, como a esquerda que foi para a luta armada nos anos 60. Ele está realmente isolado, sobretudo quando aconteceu. Não tinha chão social. Quando começou o milagre, com a economia crescendo 8, 10, 11%, era suicídio. Era suicídio, mas foi o que era para fazer. Como disse o Marighella, alguém tem que dizer não é possível. A desmoralização seria total. E é a diferença entre 64 e agora. Em 64, nós perdemos de maneira fragorosa, mas ninguém foi moralmente e politicamente desmoralizado por isso. Então, é que se reergueu. Se reergueu e lutou. Agora, nós estamos absolutamente desmoralizados. Não dá para, a não ser para slogan contra slogan, ou recorrer à violação da Constituição, violação da crime de responsabilidade, a não ser que você recorra a isso, portanto, vá lá para o fundo de gaveta, você não tem o que dizer. Não tem, sinceramente, não sei o que dizer. Porque nós não estamos explicando nada.
Dizendo que é golpe é bom porque nós conseguimos uma narrativa, o jargão atual, para a campanha. Pronto, somos vítimas. Felizmente houve esse impeachment. Se não houvesse impeachment, e se o governo, o poder incumbente, fosse fazer tudo que vai ser feito agora, a eleição do outro lado, 18, vai garantir. E a possibilidade da narrow escape, saídas pela tangente, era vedada com o golpe. Deram o golpe sobre o tapetão. Bom, o sonho de Papai Noel de consumo, Papai Noel era isso, quero impeachment de presente esse Natal. Ganhou e nós vamos matar, não tem problema, não tem moderação, vamos matar, é claro. Não vai deixar isso passar assim, branco, mas de jeito nenhum. Vamos atrás, é claro, a gente tem outras perspectivas. Não te respondi, apenas um louco frango. E é alguma coisa isso. Quando se diz perdeu-se aquele fundo, o laço daquele caminho eleitoral, é um raciocínio. Aí a única coisa que eu faço é um raciocínio eleitoral, como ganhar eleições. Então os marqueteiros vão começar a quebrar a cabeça para ver como é que nós vamos ganhar a eleição daqui para frente, quando o PT perdeu o seu poder de competição. É menos forte do que era antes. O terrível é que daqui, quando passar toda digamos, o pacto da nova configuração, passar lá, digamos, meados de agosto, possivelmente vai ser assim, fim de agosto, aí afastado definitivamente, o homem lá assume, vai acontecer uma coisa que nós não vamos nem perceber, mas eu acho, isso é horrível. É assim, ninguém aqui está, ninguém aqui lá do outro lado, do nosso lado, é amador. E ninguém vai rasgar dinheiro e tomar água quente. Então, passou. Tomamos uma pancada. Perdemos. E daí? Então, porra, nós estamos mortos. Então, companheirada, vamos começar a preparar a campanha das municipais. Pronto. É isso. Foi uma derrota eleitoral. Ontem foi perder por voto. Uma derrota eleitoral. Portanto, vamos recomeçar. Quer dizer, é o império da normalidade pela normalidade. Não tem como. A nova normalidade é essa. É um fato da vida. Óbvio, estava na previsão dele. Felizmente, vamos ter o que dizer, porque houve um golpe. Nesse sentido de tapetão. Então, podemos ir com a cara limpa, sem explicar absolutamente nada para as eleições municipais. Claro que vamos perder muito, vamos perder bastante. Vamos diminuir, vamos ser o terceiro partido no Congresso. Os municipais depois no Congresso, terceiro ou quarto. Mas vamos estar vivo, depois se recompõe. Nós conhecemos de trás para frente esse país. Como é que se faz uma campanha eleitoral, como se ganha uma eleição e como se gera poder. Não vamos repetir os erros, pronto, e vamos chegar com força em 2018. Chegando com força em 2018 para fazer o quê? A mesma receita de 10 anos atrás, quando o mundo mudou completamente, não tem mais commodity, não tem mais crédito, não tem mais consumo, crédito, commodity. Como é que você vai reinventar esse modelo? Com o outro lado, aí é o sinistro dessa repetição, aparente repetição de 64. O outro lado também não tem absolutamente nada, a não ser alinhamento incondicional, privatizar isso, privatizar aquilo, reformar a Previdência, por limite, a taxa de aposentadoria, flexibilizar o trabalho, terceirizar e pronto, acabou. Acabou, é isso. Eles vão conseguir algumas greves, claro, e essas greves vão ser lidas, se negocia ou baixa o pau, mas não é alternativa, não tem mais, não há restauração possível. Os dois modelos caducaram e esgotaram o seu prazo de validade, pura e simplesmente. É claro que do nosso lado é mais sofrido por quê? Aí entra um outro aspecto, agora eu não sei mais, não estou mais te respondendo, estou começando a responder a Inti. Que é o seguinte, o mais sofrido do nosso lado, o que é? Quando eu falo nosso lado, aí estou pensando em mim, não em vocês. Você tem essa história de formação, então assim, o nosso lado, que é essa famosa tradição crítica brasileira, nós ficamos muito aflitos. O ideal da tradição crítica brasileira, ela tem muitas nuances, era o fato de que é necessário ter governo. E governo no sentido weberiano de um poder autônomo, burocrático, neutro, isenso, racionalizado, assim, que haja governo, porque nós estamos no limite da desintegração social. Uma sociedade cujo único vínculo, desde o seu nascimento, no século XVI, XVII, é a mercadoria, é o nexo mercantil, ela não tem, como dizer o Caio Prado, não tem nexo moral. A passagem da colônia para a nação é justamente a criação desse nexo moral.
se desentranhar de uma multinacional, que é um entreposto comercial, que vende açúcar para o mercado global. Segundo o Celso Furtado, o açúcar foi a primeira commodity, foi inventada por aqui, no Caribe. Você pode colocar isso no mercado internacional, fazer o mundo europeu consumir o açúcar de cana, é uma operação gigantesca de marketing. Isso é o Celso Furtado. O bolchevique não tinha nada. Então, essa passagem da colonização é a passagem para o governo nesse sentido, em que você tem uma comunidade imaginada de cidadãos que se imaginam pertencendo a alguma coisa orientada para o futuro. E a orientação desse futuro é uma Constituição, assim, pensar, leis, regulamentos. A tradição política brasileira sonhou com isso. Então é necessário que haja governo para que você possa, usando a linguagem do Caio Prado, superar os impasses do inorgânico. Nós estamos sempre ameaçados pelo inorgânico. O inorgânico é justamente que está desconectado no mercado internacional e, portanto, da estratificação de classe social, que faz com que uma sociedade comece a se reproduzir com uma certa coerência, de maneira não heterogênea. Você, portanto, tem uma espécie de ralé colonial que está sempre aí e que tem que ser integrado. Nós não conseguimos. Por isso que a esquerda quer sempre colocar as pessoas dentro. A ideia de inclusão social é um jargão novo que vem dos organismos internacionais, mas ela é mais velha que a Sede Braga para quem estuda o Brasil há 2, 3 séculos. É sempre pôr gente dentro. A esquerda brasileira é isso. Qual é o grande crime para a esquerda no Brasil? É o fato de nós não temos integrado a população escrava depois da abolição. Então, o nosso problema é integrar no quê? Nessa sociedade capitalista moderna, avançada, com leis, com princípios, com direitos, assim por diante. Mas integrar dentro. Por isso que o Florestan dizia, o conflito fundamental no Brasil não é entre trabalho e capital, é entre proprietários e não proprietários. Aí todo mundo ficava escandalizado, todo mundo era marxista, mas como é isso? O lado atroz e violento da luta de classe no Brasil vem disso. Que são proprietários contra não proprietários. E proprietários, se você toca, se ocupa, vira fera, vira bicho. Não tem como, tá? E a violência, você mata camponês, você mata aí, você faz, e continua. Então, a ideia é ter governo. O princípio da formação há uma dimensão afirmativa e há um projeto de classe dominante, na minha tradição crítica, é um projeto de classe dominante, é ter governo. E ter alguma coisa organizada. Por isso que nós, inclusive, produzimos um sociólogo que se tornou presidente da República para que haja governo para industrializar-se. No fundo, essa observação é do Roberto Schwarz, que está lá no ensaio dele sobre o Seminário do Capital, foi um marxismo industrializante. Só que esse marxismo industrializante ele poderia ir pela esquerda e pela direita. Se industrializasse pela esquerda, uma revolução, um Estado, um capitalismo de Estado, tudo bem. Se for pela direita, também desde que industrializando. Daí dá na teoria da dependência associada. É isso. Significa que não vai ter mais formação e, portanto, nós seremos dependentes, associados, porém independentes. Mas vamos avançar. Então, o capitalismo é viável aqui. A esquerda da dependência dizia que não era viável. Portanto, a alternativa é o socialismo ou a superexploração. Por aí afora. Bom, então é necessário que haja governo. Essa é a obsessão. Governo no sentido racional, weberiano, não no sentido Foucaultiano. No sentido Foucaultiano de governar a conduta dos outros, apareceu mais tarde. É essa coisa do PT. Ou PT para abreviar. Não gosto de PT porque parece sectarismo, perseguição. Não tem nada a ver. Pelo contrário, nós vamos ter saudades do petismo, tal como ele apareceu há 30 anos atrás. Que é justamente por isso que você reconhece. São todas as recomendações dos organismos internacionais, inclusive a ideia de protagonismo, tudo que você pode empoderamento, tudo. Que foi, é claro, era uma das cláusulas de todos os contratos que você fazia de financiamento. Uma das cláusulas era implementar essa parafernália organizativa, esses dispositivos de governo. Isso foi feito, só que foi feito com maestria. Não funcionou mais, porque não inovamos do ponto de vista da tecnologia social. E, por outro lado, tinha uma coisa preciosa, bem intangível, organizativa, que os outros países não tinham, que era uma liderança carismática popular. Isso, para fazer funcionar programas sociais, é absolutamente indispensável. Dá um exemplo. Veja a periferia francesa. Está conflagrada, as pessoas tocam fogo em carro todo fim de semana, é diversão. E de vez em quando tem uma insurreição, uma sublevação, que não dá absolutamente nada, e nem eles reivindicam nada.
simplesmente reivindicam o direito de espernear, dar pontapé, queimar, quebrar vidro e roubar. Eles não têm absolutamente nenhuma perspectiva. Basta você chamar Mohamed e morar num bairro sensível, que você vai ser no máximo chapeiro ou motoboy. Não tem como. De vez em quando eles exploram. Ora, na França, que é um dos modelos das políticas sociais brasileiras, as pessoas estudam isso, tem N programas sociais compensatórios, emancipatórios, do jeito que você quiser, assistência disso, assistência daquilo, programas de monitoramento, jovem isso, jovem aquilo, primeiro emprego, segundo emprego, tudo e mais, tudo bem azeitado, bem financiado, com pesquisa sociológica, que nós temos também. Só que não funciona. Volte e vê com tudo. Esse escandalizando os caras se rebelam, geralmente o estopim é sendo uma violência policial, matam alguém, aí os caras, a taça transborda. E tocam fogo em tudo, em instalações esportivas, em escolas, em postos de saúde, em postos de atendimento psicológico, em tudo. Então, e eles vivem disso, porque tem os trocos para fazer monitoramento. O jovem que faz isso, o jovem que faz aquilo, que tira da droga e por aí afora. E eles destroem isso, aí tem que reconstruir novas políticas sociais. E os sociólogos e ideólogos, vocês ficam desesperados, é niilismo. Agora, se imagina o seguinte, leiam o Houellebecq, Submissão, sobre a possível governo islâmico na França ganho na eleição, ganho com eleição livres, democráticas. É fantástico. Tem que ler a direita. Se a gente só lê a gente não avança muito. Tem que ler a direita. Imprensa, direita. Imagina o seguinte, se houvesse um líder muçulmano, não precisa ser fundamentalista, muçulmano, francês, segunda designação, mas muçulmano, que representa aquela coletividade enorme, a maior população muçulmana da Europa, e que vai realmente adotar uma política de inclusão mesmo para valer para todos os Mohameds, e também os Mohameds negros do Subsaara. E faz esses programas funcionarem quase tão perfeitamente como foi no Brasil. É uma revolução, vai desaparecer as revoltas na Bolívia. É claro que lá a coisa é complicada, assim, não é tão simples. Mas você imagina, é necessário isso. Nós encontramos um líder muçulmano que... Por isso que o Obama ficava deslumbrado, that's the guy, o cara é esse, é o cara. Não tem como. E como a famosa elite branca sabe disso, e eles já estão, a crise de abstinência deles é muito grande, nós temos a burguesia política, não é econômica, a econômica se dá bem com qualquer governo, não tem problema. Ganham sempre, ganharam agora rios de dinheiro e vão ganhar de novo rios de dinheiro com a próxima etapa. O negócio deles não. Mas a burguesia política ela está inquieta e aciona os outros. Eles aprontaram esse troço. Então, eles ficam apavorados com a perspectiva da Jararaca ganhar de novo. E a Jararaca sabe disso. Se me matam, eu viro um Marte. Se me prende, eu viro herói. E se me deixam solto, eu viro presidente. Então, é uma fatalidade. É claro que ele pode recuperar. Ele pode recompor esse ganhamento eleitoral. É o projeto deles. Os 2 anos que faltavam, ele ia novamente parar de fazer besteira como estava fazendo. Caminhar, preparar uma boa eleição. Diante dessa perspectiva, eu já converso, assim, não sou pesquisador, nem conversa social, assim, empresário, correu de carro, 40, assim, os caras eles ficam de falar comigo, sabe? Mas não há nenhuma possibilidade de ele perder, porque se ele consegue falar e fazer campanha com aquela lábia dele, e vai dizer, comparar com o que foi os anos dele, ele vai ganhar. Eu falei, claro que ele vai ganhar, porque a comparação funciona, é verdade. O pessoal vai ver que foi melhor com ele do que agora, óbvio. Então não pode. Há um jeito de não fazer para ganhar? Não tem. Só colocá-lo dentro do baú de ficha suja, como está aqui. É inabilitá-lo por improbidade administrativa inelegível durante 8 anos. A gente vai ficar velho e morre. Não tem outra. Então tem esse pesadelo. E esse pesadelo vem do quê? Da boa gestão da crise. E a crise da boa gestão da crise é o governo petista. É uma crise. E foi bem gerida por um experimento social extraordinário. Então, a minha tradição crítica, os meus antepassados, eu apenas gosto, não contribuí para essa cadeia. Por fora, certo? Fico entusiasmado com isso. Porque na virada dos anos 80, dos anos 90, vocês não tinham nascido, espero, acho que não. Na época quando apareceu o Collor, a sensação de desintegração social, porque aí era o Collor, possivelmente é o que vai ser a gestão do tema daqui para frente, era o banditismo instalado em Brasília. Então,
as pessoas estavam aflitas, apavoradas, e ao mesmo tempo havia prosperava, se multiplicava violências, quebra-quebras em estação de trem de subúrbio, a população carcerária aumentava, tudo se pode mais tráfico, então começou a droga, assim por então, e mais aquele bandido na presidência, a craponização da elite patronal brasileira, isso era um horror. Aí houve esse ciclo que nós conhecemos, estabilização da moeda, assim por diante, fez um colchão, e sobre esse colchão edificou-se esse experimento social, que é gerir socialmente essa população, que não será incluída, não tem como ser incluída, a não ser por um salário, um ou dois salários para fazer serviços. É claro que para quem está na pior, não tem dúvida, vale a eleição. Bom, então, esse experimento que foi feito, que foi a gestão dessa crise, vai esboroar. Tanto é que o outro lado, que está levando o show, o tapete, sabe disso. Diz, não somos loucos, eles estão falando a verdade, não somos loucos de acabar com essas coisas. Só que eles não vão saber administrar porque será falso. E por outro lado, como os serviços públicos estão desmoronando, saúde nem se fala, é uma epidemia atrás da outra, educação nós sabemos, todo mundo aqui mexe, sabe o que é o ensino oficial em São Paulo. Como está desmoronando, há uma aflição, então você precisa de um governo. E o que ficou para trás era esse experimento social. Olha, esse experimento social inclui, entre outras coisas, para o sucesso dele, alguma coisa que foi estudada por um grupo de ativistas, pesquisadores cariocas, chamado Gestão Armada da Vida Social. Essa gestão armada da vida social, e eles estavam estudando, sobretudo, o Rio de Janeiro olímpico, como é que está reconfigurando o espaço urbano do Rio de Janeiro, com a administração direta do capital. O que se chama de neoliberalismo é essa emancipação política da burguesia, como falava lá na Arendt. A emancipação política da burguesia, segundo a Hannah Arendt, é o seguinte: o laboratório dessa emancipação política eram as colônias, novo sistema colonial na África e na Ásia, em que a burguesia colonial, que fazia os seus negócios na colônia, não tinha nenhuma restrição institucional, portanto era o poder direto, sem a mediação burguesa da invenção da política, que só existia porque havia um outro lado, havia uma luta de classe. Então o outro lado moderava, fazia instituições, a luta de classe criava parlamentos, animava, produzia legislação. Sem esse estorvo nas colônias, era o governo direto do capital ou da burguesia, sem nenhuma mediação política. Esse é o wedding para ele, é só o dedelinho, não tem produção. Então, claro que tinha produção colonial. Ora, isso está progredindo no Brasil, está avançando. Agora vai avançar ainda, não digo que vai avançar mais celeremente, porque era esse poder incumbente dito de esquerda que estava fazendo isso. Só que estava fazendo isso, ao mesmo tempo, vendendo bem ou administrando bem a população concernida por isso, inclusive está sendo muito. É claro que havia resistência, havia muita luta. Bom, esse experimento foi, olha, essa observação não é minha, quem usou essa expressão é um experimento social da maior valia, é gente que está pensando assim, da tradição crítica, pelo menos tinha governo. Então eles ficam apavorados com a perspectiva. Do outro lado não haverá governo. Não é direito aqui de conquista, que não haverá retrocesso. Então, bom, isso é bom, tem que lutar mesmo, não pode haver. Mas a ideia é essa. Há um pânico, porque você imagina assim, a anomia galopante que vem aí. Por isso nós vamos ter saudade do que está saindo agora. E ao mesmo tempo, nós sabemos que esse experimento não pode ser renovado nos termos antigos, simplesmente porque caiu o preço da soja do minério de ponto, é isso, não é mais do que isso, a economia vulgar. Não dá. Aqui não é uma sociedade de economia industrial, segunda revolução industrial, suficientemente forte para produzir um excedente que é sugado extraído pelo extrativismo e pela finança. Tanto é que o capital funcionante precisa. Lindbergh. Bom, você está vendo aqui. Bom, resumo da obra. Essas cláusulas são dispositivos de governo. Eles inventaram essa coisa, não é eles inventaram, tem no mundo inteiro atualmente, chamado participação. É você autogoverno. Isso vale para manicômio, vale para políticas antimanicomiais,
coletivos de doentes transtornados que se reúnem para tratar de si mesmo, apresentar suas reivindicações e formular políticas públicas. É óbvio, tudo. É impossível objetar contra isso. Mas, em escala macro, é isso que acontece em todos os setores. E isso já saturou um tempo, não é de agora, já saturou em junho. Em julho, na primeira, mesmo se nós, até mesmo cometendo a heresia de incorporar todos os coxinhas, a sublevação, a insurreição coxinha que veio, a insurgência coxinha que veio depois da primeira semana, que foi puramente puro sangue, que fez baixar as tarifas, o aumento das tarifas, mesmo juntando esses dois blocos, à primeira vista, absolutamente incompatíveis, o que eles diziam? No que era reconhecido aquilo que eles diziam nas suas reivindicações imediatas? Não, sim. Não queremos mais ser governados assim. É isso. 1 milhão de coxinhas, digamos, 500 mil no Rio e São Paulo, estão dizendo absolutamente isso. Não estão prestando atenção. Os caras estão dizendo que se vaiam todos. É a direita que está dizendo isso. Nós estamos dizendo que se vaiam alguns, não todos, nosotros não. E ao mesmo tempo eles estão reivindicando o quê? Aquilo que foi sucateado já há um bom tempo, há 20, 30 anos, chovendo molhado, que é serviço público. Serviço público não está mais no alcance deles a acessar planos privados, por exemplo, de saúde ou escola. Estão sempre aquém. Estão empobrecendo e os serviços são sempre ruins e cada vez mais caros. Se eles pudessem, é claro, quando falam em padrão FIFA, eles estão pensando em padrão FIFA para o público, para o coletivo. É isso, eles não querem ter um Einstein, um hospital Einstein para todo mundo em São Paulo. Pelo contrário, eles querem ter alguma coisa desse. Como não temos que pegar um infra Einstein e não temos mais dinheiro. Mas estão reivindicando a mesma coisa que o outro lado. Bem esclarecidos, é claro que você pode explicar numa cartilha, o MPL é craque disso, explicar como a tarifa zero é uma utopia concreta, inclusive uma utopia sistêmica. A tarifa zero, o IPE estudou isso, e eles usavam isso, aumenta o PIB da cidade. Só que nós chegamos a um ponto tal em que implementar essa medida utópica provoca uma subversão geral e faz com que as pessoas tenham acesso de fúria e de assassino. Mas há um repúdio, porque você vai todos e queremos serviço público. Não. O Coxinha não é. Ele é uma espécie de analfabeto político, mas no fundo eles mais ou menos sabem o que quer. Tanto é que acho que foi o Pablo Telhado que fez pesquisa lá, né? Diz o seguinte: deu na Paulista, deu de 80% a 90% todos favoráveis a serviços públicos universais. Tanto é que não se falou mais nisso. Não se falou mais nisso. Se falou em juros e assim por diante, não se falou mais nisso. A direita não fala mais nisso. Bom, a Lindbergh, que a possibilidade de superação não vai ter futuro, quer dizer, futuro. Vamos explicar. Vamos explicar conceitualmente. Eu diria o seguinte: a percepção que nós temos de processos históricos, não era preciso ser filósofo idealista da história, filósofo alemão da história, a nossa relação política com o tempo social era pautada da seguinte maneira: a história era uma velhinha, no fundo bondosa, mas enquanto ela caminhava com a sua bengalinha, ela dava bordoadas à torta e à direita, matava muita gente, muita catástrofe, muito sofrimento social, mas ela ia no seu caminhozinho pacientemente até chegar lá. E nós, essa velhinha trôpega, mais obstinada, com a sua bengalinha, ela, à medida que caminhava, ela acumulava forças, mas ela mesmo não sabia que ela estava interiormente se fortalecendo. Essa caricatura do rei, mas na verdade é o rei, é isso. E estou brincando, mas é verdade. De modo que uma política de
transformação social. A política foi pensada assim. Nos últimos 2 séculos, para nós, a esquerda política sempre foi isso. A política tem que ver com essa transformação a longo prazo, durante o qual você acumula forças. Passou a ser, é o nosso DNA, você acumula forças, porque essa bondosa velhinha está atrás, soprando na nossa nuca e nos empurrando para frente, passo a passo. De vez em quando você faz uma besteira, retrocede, de vez em quando acontece um acidente, depois de retroceder, você vai para a lateral, que é a bifurcação bárbara, por exemplo, machismo e fascismo, mas depois você volta, veio a guerra, corrigiu tudo isso, nós entramos no welfare state do pós-guerra durante 30 anos, as duas classes se entendiam, uma realizava o papel funcional da outra. A classe operária se esmerava na produção, na produtividade, na acumulação, e a compensação era protegida pelo Estado social, os salários acompanhavam a produtividade, até que o belo dia, pum, estourou, não deu mais, cortou. Então, a política sempre foi isso, você tirar do caminho essas escolhas que te puxavam para trás, acumular força até o momento, essas pequenas transformações somavam e havia uma reviravolta. Portanto, você confiava, essa expectativa te mobilizava, e essa expectativa era pacientemente aguardada, nós sabíamos esperar o momento oportuno, sabíamos reconhecer quando você fosse derrotado, você dava 2 passos atrás, quando um passo atrás, dava mais 2 à frente, e por aí vai. Olha, nós fizemos, nesses últimos 30 anos, fizemos a experiência empírica de que essa acumulação de forças paulatina deu isso é uma coisa, eu não estou dizendo nada demais. Como você citou o PDT, o Projeto Democrático Popular, ninguém fala mais disso. Toda razão, isso evaporou, desapareceu. Esse projeto era mais ou menos o seguinte, ele é a metáfora deles, está lá nos livros da consulta, você pode ler. Bem explicado. É uma pinça. Essa pinça, isso é uma espécie de sonho estratégico de todos os pensadores militares, desde o Clausewitz. Sempre pegavam o inimigo pelo flanco, uma pinça. Os generais prussianos adoravam essa pinça. A pinça era assim. Tinha uma pinça institucional, que era, então você entrava nas estruturas do parlamento, a política partidária, as lideranças, se conquista do poder institucional, eleição atrás de eleição, se ia ampliando, se ia acumulando forças, fazendo alianças estratégicas, e ia por aqui. E por baixo, você tinha outro braço da pinça, que era o braço popular das frentes de massa. PUT, MST, todos os movimentos associados. Até você acumular poder dos 2 lados, quando a oligarquia abrisse os olhos, ela estava cercada. Nós éramos essa maioria social tinha se transformado em maioria política, graças ao respeito à Constituição, a eleições limpas, assim por diante, aumentava a sua representatividade. E do outro lado, essa maioria social que se espelhava nessa maioria política, era uma maioria social organizada, portanto organizada para a luta. Ela tinha crescido pelo enfrentamento, ela tinha lutado, ela tinha feito greve, tinha feito ocupação, tinha morrido, ela tinha feito escolas rurais, tinha feito. E num certo momento, essa maioria social convergia com a sua maioria política organizada e pum, aí entrávamos nós. Nós entraríamos finalmente iríamos, dado esse passo estratégico na direção do, vamos o socialismo para abreviar, mas era o poder popular. Ora, essa estratégia não foi mal bolada. Ela só tinha uma peça, não estou discutindo isso, essa discussão é infinita. A peça significa que o outro lado, os russos, tinham que entrar nessa combinação. Os russos disseram, não vale mais essa combinação. Isso foi percebido há um bom tempo. Então, ela acabou. Ela mostrou que, bom, deu para o gasto. Nos anos 90, na passada dos anos 80 e 90, ela era muito verossímil. Porque como máquina eleitoral, que não era apenas uma máquina eleitoral, uma máquina eleitoral que tinha uma representação, um laço social importante. Esse laço social estava organizado. Portanto, você tinha movimentos fortes dos 2 lados. Seguramente ela ia convergir. Ela convergiu num ponto cego para a eleição do Lula em 2002. Aí foi tudo para o brejo. Eles tinham que
faz, bom, não vou explicar qual é o mecanismo dessa salão, todo mundo sabe do que se trata. Você tem que comprar apoio, você não tem dinheiro, se qualquer um te dá dinheiro, vai comprar apoio, você tem que pegar dinheiro em algum lugar, então você pega dinheiro público, tira lá. Não tem problema, não tem nenhum problema moral, nós vamos devolver em dobro depois que nós ganharmos. Óbvio, o raciocínio é esse. Não vai haver enriquecimento pessoal, você precisa se financiar. Então você não tem, você põe de lado os ideólogos dos partidos fisiológicos e compra bancadas. Para comprar bancadas você escolhe, te dá um conforto no parlamento. Isso ruiu. E começou a aparecer outra coisa. Essa expectativa de um futuro que está se aproximando, nós vamos aproximando, ela se anuviou. Não é que ela se anuviou e ficou intransparente, acho que é mais do que isso. Ela não convence mais. Não convence mais como não convence mais que um partido organizado e disciplinado na direção desse futuro que vem, que é um partido de vanguarda. Ninguém mais obedece a palavra de ordem. Não está mais no DNA contemporâneo você entrar num partido leninista e que tem a palavra de ordem tem centralismo democrático. O que é isso? Você está querendo mandar em mim? Não tem como. Isso não tem nada a ver com solidariedade coletivo que está na luta. É outra coisa. Isso é coisa de 2 revoluções industriais para trás. Então, começa... E justamente esse partido de vanguarda era o partido que justamente era o fiador desse futuro que viria. Em nome do qual, aí sim, em nome do qual você barbarizava. Aí tinha processo em Moscou, não importa o quê. Aqui não tinha mais, porque você não tinha o poder de fazer isso. Mas em nome desse futuro que avançava, você era a vanguarda que vira e chegando, portanto você sabia qual era a estratégia, portanto você estava acumulando forças, você podia tirar do caminho qualquer um que fosse cético em relação a isso. E além do mais, aí é outro elemento. Por que caducou essa estratégia da pinça? Porque a organização dessa base social que se exprimia politicamente do outro lado na instituição da República Democrática, Eleitoral, que diabo for, a organização dessa base social estava sendo feita de um jeito que ninguém estava prevendo. Essa base social, sim, ela foi organizada. Foi organizada muito bem, ela não foi mobilizada. Ela foi mobilizada em outro sentido. Ela foi organizada segundo técnicas, uma tecnologia social de governo e da participação daqueles cidadãos que estavam em situações vulneráveis, precárias ou não, de modo que os movimentos e as próprias entidades sociais que foram formuladas por esses movimentos, que começou lá atrás, desde o fim dos anos 70, trabalho em periferia, luta contra a carestia, assim por diante, era assim que funcionava. Então, imagina, os núcleos de base do PT, o PT de fato foi uma coisa extraordinária que aconteceu. Isso não existia, é impensável, mesmo na esquerda europeia, porque já não era uma cidade, não era uma sociedade europeia. Bom, esse núcleo, as metamorfoses desse núcleo, chegou a um momento em que, de crise em crise, hiperinflação, crise da dívida, assim por diante, desmonte do Estado, reconstrução, estabilização, moeda, privatização, essa base começou a ser organizada em outros termos, nos termos que privilegiavam o quê? A sua capacidade de iniciativa, de proposição, de participação, de formulação, torná-los todos protagonistas do seu próprio governo, do seu próprio coletivo, e fazer política beneficiando outras pessoas com coisas palpáveis, concretas, não para uma acumulação de força, uma cultura virada aqui na próxima geração. É como eu vou trabalhar essa comunidade, como eu vou tirar aquela comunidade lá de trás, como é que eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo, fazer coisas palpáveis. Daí você começa a apelar para jovens, para trabalho voluntário. Quando você se dá conta, isso funciona, porque isso organiza, isso faz com que as pessoas saiam do sufoco, se libertem, comecem a pensar, possam entrar numa faculdade, aí vem o ProUni, aí vem FIES, assim por diante, põe gente dentro, o negócio é assim, põe dentro, mesmo que esse dentro seja oco, mas você organiza, você disciplina, você dá uma direção para a imaginação das pessoas, e quando você vê, você criou nesses movimentos, nessa base social da estrutura difícil, você criou um arquipélago, miríades de pequenas formações que são organizações que produzem, formadas para produzir efeitos palpáveis de benefício para os próprios integrantes e para o organismo como um todo. Então você começa a trabalhar para ascender, para organizar melhor, para conseguir uma licitação. Então,
Eu estou sendo humilhado. Isso é a coisa mais batida em quem pesquisa movimentos sociais nos últimos 15 anos, a metamorfose que ocorreu com eles. Então, começa a haver um mercado de movimentos sociais, de organizações, de entidades que disputam várias coisas, inclusive a primazia, a hegemonia, não só a licitação, não é só grana, não é tão filistino assim. Olha, quando você vai juntar os dois braços da pizza, você tem uma organização política hegemônica na esquerda, quase na vida nacional, primeiro o segundo partido, que está inteiramente, tornou-se uma máquina eleitoral do poder que se financia e está se tornando cada vez mais poderosa e competitiva, está tirando os outros para jogar. Mas financiado, nós já sabemos como é que é. Está ali no limite do banditismo. Mesmo que não seja, agora a desmoralização vem que agora se descobriu que também é para uso de enriquecimento pessoal, que não era antes. Então você chegou, um braço que está enferrujado, no mínimo apodrecido, não vai fazer mais nada, claro. A tendência dele é se reproduzir indefinidamente. Não precisa ler o Roberto Michel para saber que as oligarquias políticas funcionam assim. Quando chega do outro lado você tem uma miríade de sociedades anônimas, ou não tão anônimas, que estão disputando o mesmo mercado social e que se junta com esses dois. Quando junta com esses dois, aí a casa vem abaixo. Você não tem mais nenhum argumento. O futuro desapareceu. O futuro passou a ser o quê? Uma alegação ideológica que nós estamos caminhando na direção da emancipação, de Aba 4, do socialismo contemporâneo, secultório. Não dá. Olha, e por outro lado, nessa marcha você começa a perceber que há muitos setores que estão sendo postos para fora, porque eles não se adequam, eles não se conformam, eles não integram, eles não encontram lugar. E são um estorvo, então você tira ou encarcera. Olha, quando desaparece, quando você faz a verificação empírica de que essa aspiração, esse movimento, começar a estar girando em falso, ele tornou-se um fim em si mesmo, começam a aparecer, como nas manias francesas, começam a aparecer explosões daqui a colar. Queima-se ônibus, faz ocupação, as ocupações se multiplicam. É claro que a ocupação você pode resolver entrando, chega lá, você organiza as pessoas que estão ocupando, isso é trivial, tem dezenas de ocupações, estou explicando. Você organiza as pessoas que estão ocupando, incorpora um movimento, esse movimento entra numa fila entra num cadastro, você abre um cadastro e pronto. É claro que as pessoas vão melhorar, é óbvio, você não pode, isso é irretorquível, é irrefutável, as pessoas podem melhorar e elas esperam entrar nesse cadastro para depois, se a fila anda, chegar no líder. Portanto, estão legalizados, de certa maneira. Quem não está no cadastro vai pressionar para entrar no cadastro, então tem briga interna. Aí começa a briga interna, eles querem essa briga interna pelo cadastro, não mais, é assim em sindicatos e por aí afora. Ora, quando isso ocorre, a tendência é a reprodução disso, ou então o acelvajamento da luta lá embaixo, quando o cobertor encurta, quando falta o dinheiro. Aí ele pega para cá, pega de foice no escuro, quem eu vou pôr para fora, qual o movimento que vai ser fora, vai entrar no falso guichê, que não anda, então o guichê anda, então você vem para cá para o meu movimento. Acabou. Nesse momento acabou. E por outro lado você não pode dizer nada contra, porque as pessoas precisam morar. As pessoas precisam morar e elas lutaram para chegar. Eles lutaram para entrar nesse cadastro. Portanto, tem um histórico de luta que é irrefutável. Mas só que essa energia se dispersou no ar. Não havia nada que pudesse captá-la e exprimi-la de outra maneira. Então, esse grande experimento que se arruina, se morona, no final, não é porque pelos vícios internos, é porque é um desdobramento do seu próprio funcionamento residuoso. Não tem a menor dúvida. É claro que eu não vou. É um argumento chifre, dizer, olha, isso em 42 anos veio abaixo. Portanto, era falso dele. Não era falso desde o início. Era o que se tinha a fazer. Olha, esse que tinha a fazer, ele era justamente contemporâneo. Aqui entramos no negócio do contemporâneo. Num determinado momento, você começa a dizer, bom, mas todas essas lutas, elas não precisam dessa calção do futuro que vem ao nosso encontro, e por isso nós acumulamos força para chegar mais rapidamente a dele, nós podemos, enfim,
tomar decisões cruciais que põem em xeque o sistema agora. Não é? Aí vem os veteranos, a velha guarda. Somos a velha guarda, 2 séculos de movimento social, de movimento socialista, de movimento da classe trabalhadora, voluntarismo, pequeno burguês, politicismo, voltem para nós, entrem na nossa organização, se organizem, nós vamos juntos acumular força até... Nos anos 80 será verdade, você podia chegar para todos os agricultores familiares, todos os camponeses sem terra, olha, aqui é uma invenção extraordinária, só que bateu nesse teto, não tem como. Então começam a pipocar iniciativas que não tem nem antes nem depois. Então as pessoas é de fôlego curto, não tem visão de futuro, é voluntarismo, é politicismo, é anarquismo, é isso, é aquilo, são irresponsáveis, então pau neles. Não tem importância, é do jogo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, agora fazendo um pouquinho de metafísica. Essa temporalização da história, né? Pode acabar. Se a professora está ali já, eu... Tá, ela me deu uma banana agora. O que eu estou dizendo é o seguinte, a metafísica, agora encerra, a metafísica. O tempo histórico é o seguinte. Bom, esse exemplo não é meu, de um autor alemão já falecido. Um grande escritor alemão no início do século XIX foi ao museu, deu uma pintura do autor alemão chamado Altdorf, e que representava a batalha de Issos, que era quando Alexandre, quando o rei, não sei se era Dario ou Xerxes, foi derrotado pelos gregos, Alexandre, assim por diante, e finalmente não passou e a civilização sobreviveu. Os caras também eram civilizados, mas pouco importa. Quando ele viu aquele quadro, ele ficou estupefato, ele não entendia mais, porque todas as forças estavam reunidas ao mesmo tempo. Tanto tinha uma batalha que se deu no ano 200, 300 a.C., que eram mais ou menos, e os persas representados como se fossem os turcos que tinham o Império Otomano, que haviam assediado Viena, então o Império Habsburgo. O Sol, a Terra estavam parados observando aquela batalha em que se decidia o destino da humanidade, porque o anticristo poderia ganhar, e portanto nós poderíamos entrar no milênio. Ele viu aquilo, falou, mas não tem história. Mas justamente não tem história. A história começa quando você começa a separar a experiência atrás e aquilo que se espera mais à frente, que você não sabe, que é indefinido. Quando essa distância chega ao máximo, alguma coisa com a história e com o progresso começam a funcionar. Esse horizonte é o que esse autor chama de horizonte de expectativa. Esse horizonte de expectativa, ele mobiliza uma série de conceitos, de práticas e de ideias que são mobilizadores. Tem determinismo, comunismo, socialismo, constitucionalismo, republicanismo, nacionalismo. São ideias práticas que caminham para a sua realização. Em termos idealistas, mas é verdadeiro. Olha, o contemporâneo que eu estou dizendo é o seguinte: num determinado momento, aí há N explicações. A minha materialista eu não vou desenvolver aqui, tem que ver com o trabalho, tem que ver por que o trabalho livre se tornou redundante, porque a história do capitalismo, o tempo do capitalismo gênero está se repetindo. E justamente essa redundância do trabalho livre é a nossa população que está fora, que nós temos que incluir. E só podemos incluir com essas organizações, porque não tem mais, ninguém vai vestir macacão e será operário. Acabou, são todos esses proletários virtuais. Bom, não significa que não haja mais aspiração nenhuma. Claro que tem. Claro que tem. A vida é impossível, mental, psicológica, não dá. Você põe, não, a consciência não funciona, tem que ter essas 3 dimensões, senão colapsa. Aí eles esquizofrenia. No sentido real. Significa que essas aspirações, essas expectativas, que podem ser de variadas maneiras, essas expectativas estavam presentes até nas coisas mais horrorosas. O fascismo era um movimento futurista. Era uma visão tecnológica, tecnocrática e purificadora do futuro. E em nome desse futuro estavam escravizando a Europa. Não era a África e a Ásia.
essas expectativas se rebatem inteiramente para o presente. É isso. Dá um exemplo elementar. Um exemplo elementar, bom, elementar há 20 anos. O zapatismo é isso. Por que eles não? Não, mas eu não tenho nenhuma ambição de poder, não quero transformar o Zé, não quero pautar, não quero fazer isso. Estão lá encravados, lá, inquisilados, enferrujando, mofando. Mas, bom, e daí? E daí? Aqui nós estamos vivendo, estamos reproduzindo a nossa vida como nós queremos, e tem milhares e milhares de coletivos no mundo inteiro que acham que nós fizemos alguma coisa e se inspiram. Não que seja a mesma coisa. Então, se trouxe para cá. E isso, quer dizer, você não se submete mais à chantagem das grandes organizações de esquerda, que tem que se organizar, tem que acumular força, tem a cultura final, o combate a esse, isso não é mais credível, é uma sensação que você tem imediata. Não significa que você, então não há mais programa, não há mais nada. Não, mas como? É uma espécie de situação, digamos, ontológica, que diz assim, por aqui, é isso agora. É isso agora. Como os gregos lá dizem, não, agora a história é isso, não é mais aquilo que eles tinham pensado. É isso, a Revolução Francesa é assim. Mudou as coisas desse jeito. O que torna no mundo contemporâneo uma espécie de convulsão permanente, porque ninguém mais está armazenando energia, se organizando para adiante, conquistar um parlamento, fazer isso, fazer aquilo. Não dá. Essa máquina infernal não te permite mais isso. E as coisas, e essas insurreições, elas vão se multiplicando. É isso. A sociedade do controle é isso. Os controlados, no momento, eles explodem. Explodem de várias maneiras. Selvagens ou não selvagens. Isso não é programa para ninguém, mas você sente, se numa hora que faz. Imagina só, se você é a molecada que reverteu o plano de organização do Alckmin. Eles estavam pensando em acumular forças para um partido de massa popular que fosse ganhar as eleições em 2018, fazer com que a maioria social se transformasse em maioria política. Não, eles foram para cima e ganharam. Bom, foram para cima e ganharam. Bom, mas aí se dispersaram, não acumularam forças, é de fôlego curto, assim por diante. Bom, então, o MBL é a mesma coisa quando o Pachó está aí. Então, de vitória em vitória, nós vamos dizendo que essa vitória tem fôlego curto e não serve para nada, e portanto não fazemos nada. Então, em junho foi pior, porque nós deflagramos o processo golpista. Mas não se percebe que é assim que está funcionando. Então, então não valeu a pena porque nós não acumulamos força, aprendizado, não interferimos como queríamos interferir na outra classe. Mas, meu Deus, por quê? Ou então, derrubar o decreto do Alckmin. Não é nada. Moleques, 17 anos que encaram a PM, aqui não tem de maior, não. Só tem nós aqui. Os caras estavam dentro do banheiro. Os moleques peitaram. A PM foi embora. Se você tem uma energia como essa, você não vai capturá-la e colocar numa organização para acumular forças e ter aí, olha, o programa de transição é isso. Bom, sem chance. Não adianta. Gostemos ou não gostemos, está funcionando assim. E acontecem coisas assim extraordinárias, como a Praça da Rio. Aí vem, é tudo a gente da CIA. Todos leram o manual do Gene Sharp, como é que se faz, como se estabiliza, como é que dá para conversar. Deixa eu falar. Aí fazemos, os caras falam, os caras estavam lá, morreram. Uma coisa na Kiev, na Maidan. Os fascistas estavam lá, nazistas estavam lá, a Ucrânia, tinha oligarca dos dois lados, tinha fascista dos dois lados, tinha bandido dos dois lados. Ou, a menos que você seja Putin, aí acabou. Conversando sobre obviamente. Bom, mas com fascistas e oligarcas dos dois lados, aqui nessa praça tinha gente que se organizava em comum para enfrentar uma coisa horrível e aguentaram durante o inverno 2, 3 meses. Ganharam. Bom, e daí o que a gente faz? Tem que fazer um partido para ganhar as próximas eleições lá na Front foi eleito. Não dá. É claro que isso, eu não estou dizendo que isso é a solução da lavoura. A salvação da lavoura. Estou dizendo que está acontecendo assim. Está acontecendo assim. Foi assim na Lima. Aí vem os caras, a briga era diferente. Foi assim, tem um outro lado. É claro que o outro lado não é só o Mossad, o secreto da CIA e o Diabo 4. Por lá você tem uma ideia, figurar isso, basta ver o que está acontecendo na Síria e pense na Guerra Civil Espanhola.
brigadas internacionais na Espanha. O horror todo mundo ficou quieto, França, Inglaterra, Estados Unidos, Mussolini, sobretudo Hitler, pintaram e bordaram, o Stalin fez um serviço sujo para eles. Bom, mas tinha as brigadas internacionais, tinha. Hoje, quem são as brigadas internacionais na Síria? Hezbollah, Estado Islâmico, todas as jihadis possíveis, é o fim. Bom, então, nós estamos, veja só os dois termos em comparação. É isso. Se nós não está acontecendo nesse momento, não adianta nós imaginarmos que as brigadas internacionais vão resolver. Mas não sei, por outro lado aparecem coisas inacreditáveis como a resistência à curda, as mulheres curdas. Não estava no programa de ninguém, não está aparecendo coisa. Não adianta agora, como nós vamos unificar uma grande ciência, uma grande frente e enfrentar o capital? Não tem como. Não é que não tem como, ele já venceu o 39. É isso a ser feito. Essas coisas, quando surgiram no século XIX, também era considerado maluco fazer um partido de vanguarda e dar uma reviravolta e levar o capitalismo às cordas. Houve. E nos primeiros anos da Revolução Russa, ninguém disse que era essa merda. Não dava. Não dava, porque era coisa a ser feita. Como na Comuna de Paris, era coisa a ser feita naquele momento. Quando as pessoas fizeram, aparece uma espécie de energia nova que você não sabe onde é que vem, parece extraterrestre, mas somos nós. O movimento da imaginação política, de emancipação é isso. É claro que eles seriam massacrados, mas essas 3 vezes que não foram massacrados, até hoje, se estuda e você lê aquelas coisas, você perde o fôlego. Você estuda dia por dia, os 2 primeiros anos da Revolução Russa, você fica boquiaberto. É possível. No lugar mais improvável do mundo. Teve uma guerra mundial, assim por diante. É possível alguma coisa que depois foi sufocada, teve N razões. É isso. Então, a ideia de futuro, ela foi deslocada. Não é que não existe aspiração. Não tem aquela torrezinha tátrica. O movimento internacional, que é uma espiral ascendente. Essa espiral ascendente, o movimento internacional tátrica, é uma beleza. Tão interessante quanto a Torre Eiffel, justamente o foguete que eu comecei, e volta à Terra. E volta à Terra, essa Terra está sendo controlada, vigiada, cuidada, manipulada. Tudo que você possa imaginar. É assim. Eu estou falando aqui, os caras estão na aula. Desculpe.